Antes de começar o vídeo, eu preciso te lembrar que na descrição ou nos comentários há sempre um link de contato caso queira conversar com a gente. Vamos ao vídeo. Muito bem. De quem é a responsabilidade quando ocorre um acidente de trabalho do motorista profissional, seja ele o caminhoneiro, o cegonheiro, o motorista particular, não importa, daquele que trabalha com direção de automóveis, de veículos em geral. Via de regra, as empresas procuram eximir-se ou tentar se eximir de eventuais efeitos de um acidente do motorista profissional, porque repete-se muito por aí que no direito trabalhista existe uma coisa chamada responsabilidade subjetiva. Eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá? A gente vai fazer o seguinte para eu poder explicar sobre de quem é a responsabilidade e quais são os direitos. A gente vai dar uma olhada na própria lei, né? E aí eu vou lendo com vocês e vou tentando traduzir aqui do juridiquês, né? Vamos lá. O que ocorre? A CLT, que é a lei trabalhista em si, né? A CLT ela não tem uma previsão especificamente sobre essa questão de culpa, tá? Então, via de regra, adota-se uma outra lei, que é o Código Civil, que vai dizer aqui no artigo 927 que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que se alguém te causa um dano, tá? E esse dano é por culpa dessa pessoa, ela tem que pagar você. O nome disso é responsabilidade subjetiva, tá? É como a gente chama isso. Ocorre que esse mesmo artigo vai ter logo em seguida um parágrafo único que vai dizer assim, ó: haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou, e aqui vem a parte importante, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Tá? O que aqui está dizendo? Aqui está dizendo que em alguns casos o que vai ser apurado é o que a gente chama de responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa, né? Você não precisa que o seu empregador seja culpado pelo seu acidente para te pagar uma indenização quando a sua profissão naturalmente te põe em risco. É isso que esse artigo está dizendo, né? Então eu te faço uma pergunta: ser motorista te põe normalmente em risco? Ora, quando você é motorista, você não está dependendo só de como você dirige. Você depende de como os outros dirigem. Você está o tempo inteiro no trânsito. Você está o tempo inteiro exposto. Você está o tempo inteiro em velocidade. Né? E velocidade expõe a risco. Ou seja, hoje o entendimento de boa parte dos tribunais é de que, no caso do motorista, aplica-se a responsabilidade objetiva, que independe de culpa. Basta que você sofra um acidente de trabalho para que você deva ser amparado pelo empregador quando a sua profissão envolve dirigir, envolve automóveis, porque você está naturalmente em risco, faz parte da sua profissão. Então, quando alguém te contrata para isso, está assumindo o risco de ter que te amparar numa situação dessa, né? E aí, como que você vai ser amparado? O que diz a lei? Muito bem, a lei vai dizer o seguinte: olha, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido pode ter sofrido. Ou seja, no caso, tendo em vista que o contratante é a empresa, se você sofreu um acidente de trabalho na empresa, quem vai arcar com isso é a empresa e ela vai ter que arcar com tudo o que você tenha sofrido durante os efeitos desse acidente, né? Então você teve, por exemplo,
que ir no médico várias vezes. Quem paga a consulta médica se você não tem plano de saúde? O empregador. Né? Você teve que fazer uma cirurgia. Quem é que paga isso? O empregador. Você... e aqui tem essa previsão aqui, ó, dos lucros cessantes. Né? Então você, além de trabalhar como motorista, você ainda fazia bico, né? Dirigindo para uma outra pessoa particular, tá? Você não pode mais fazer esse bico porque você está acidentado. Quem é responsável pelo pagamento desse bico, que é um lucro cessante, é um lucro que você deixou de ter por causa do acidente, mais uma vez, é o empregador. Né? E aí você vai ter o artigo 950 aqui do Código Civil que vai dizer o seguinte, ó. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas dos tratamentos e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Tá? Então, aqui é o caso de você sofrer um acidente e de repente você quebra um osso da perna, quebra um osso do braço, não vai mais conseguir dirigir. O que a empresa é obrigada a pagar para você? Uma pensão vitalícia, né? Com o quê? Com o valor do seu salário. Tá? Ou em alguns casos, você efetivamente perdeu um dedo nesse acidente. Pegando aqui um exemplo qualquer só para ilustrar, para dar de exemplo mesmo, tá? Você de repente perdeu um dedo. Você pode continuar dirigindo sem o dedo? Pode, né? Dá para dirigir sem o dedo. Dá para você continuar trabalhando? Dá. Só que aí vai ter o entendimento de que você perde uma função, né? E quando você perde uma função, existe uma tabela chamada tabela da SUSEP, que vai dizer quanto % da sua função você perde quando perde uma parte do seu corpo, como por exemplo, um dedo. Né? Então, vamos supor que a tabela da SUSEP diga que o dedo que você perdeu vale 10% do seu salário. O que isso significa? Você ganha, vamos fazer um valor redondo, você ganha R$2.000. Né? Quanto que é 10% de R$2.000? R$200. O que isso quer dizer? A empresa tem que te pagar R$200 por mês a mais, desde o momento do acidente até o momento da sua aposentadoria. E isso é lógico, costuma ser cobrado numa talagada só. Você não vai ficar recebendo esse valor pequenininho, picadinho o resto da sua vida. Né? Vai ser calculado mais ou menos quanto tempo de vida e de trabalho você teria pela frente e vai ser cobrado isso de uma vez só. Né? Só que é importante lembrar o seguinte, o fato de a responsabilidade ser objetiva não quer dizer que o motorista vai sempre ter direito. Por quê? Porque o próprio código vai prever também uma coisa chamada culpa concorrente. Tá? Então vamos supor, você efetivamente estava dirigindo num momento em que você estava com muito sono, você não tinha dormido direito, etc, etc. A empresa consegue comprovar isso. Olha, talvez você não devesse ter ido trabalhar se você não conseguia dormir. Talvez você devesse ter ido ao médico, não sei. Eu tô dando, é bem um exemplo mesmo, é bem genérico, não tô dando um exemplo real, tá? É só para você entender o que diz a lei. A lei vai dizer, olha, se você, motorista, concorreu, ou seja, se você também não agiu assim muito bem, então pode ser que a gente pegue a indenização que a empresa tem que te pagar e divida ela ao meio. Então a empresa, ao invés de te pagar 100% de tudo aquilo que a gente falou até agora, ela tem que pagar só 50%. Ou em casos em que você age de maneira absolutamente temerária, você realmente não agiu bem, você estava trabalhando bêbado, muito bêbado, você estava correndo, estava a 100 por hora numa avenida que o limite de velocidade era 50, aí é entendido que foi você próprio que causou o dano a você e você pode eventualmente não receber nada a esse título aqui indenizatório, tá? Isso aí não tira de você outros direitos, como por exemplo direitos previdenciários junto ao INSS, etc, etc. Né?
Bom, é isso. Espero que eu tenha conseguido pelo menos ajudar vocês a entenderem essa questão da responsabilidade quando ocorre um acidente com motorista profissional, seja ele, repito, caminhoneiro, seja ele motorista particular, tanto faz, né? Aqui é uma questão de quem trabalha dirigindo automotores. E se você ainda ficou com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente, tá bom? Até a próxima.